AmiCast, o podcast da Ami Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrai Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrai Segurança Pessoal. Começando mais um episódio do AmiCast, recebendo conosco aqui nos estúdios o José Bueno, que é arquiteto e urbanista social, que tem um projeto maravilhoso que se chama Rios e Ruas. Aliás, obrigado pelo livro aqui, muito contente de receber você aqui e de conhecer esse projeto e levar esse projeto para mais pessoas, para que ele seja conhecido, né? A primeira vez que eu vi o vídeo me encantei, então eu queria que você contasse um pouco, né? O que é o Rios e Ruas? Bom, repito sempre, Rios e Ruas nasce num cafezinho bem tomado. Então eu tive a oportunidade de conhecer o geógrafo Luiz de Campos, isso foi em 2010. Na ocasião eu estava animado em criar um cursinho para jovens, antes, não para prepará-las para o mercado, para o vestibular, mas preparar jovens para o viver. Ou seja, que experiências extraordinárias, né, os jovens podem ter antes de fazer uma escolha de carreira. Eu fui fazer arquitetura e urbanismo sem nunca ter entrado no escritório, nunca ter entrado numa obra. Eu fui na hora de escolher oceanografia, ou arquitetura, ou direito, vamos lá para a arquitetura. E a ideia era criar um ciclo de experiências para esses jovens. E o Luiz, eu fui apresentado porque ele trouxe um conhecimento que me chocou, quando ele me apresenta os estudos dele, já de muitos anos, revelando nessa presença imensa de rios na cidade de São Paulo. Eu falei, isso aqui é uma experiência. E a gente pode viver uma experiência, e a gente teve uma pequena experiência depois do café. Isso já vai fazendo parte da metodologia, né? Que é tomar um bom café, ter uma boa conversa e ter uma boa experiência. Depois a gente volta a conversar. E a gente saiu com os mapas na mão e eu fiquei absolutamente chocado de perceber que eu era vizinho de uma nascente de um curso d'água que nascia ali dentro da Universidade de São Paulo. E a gente seguiu esse curso, que nasce ali na Vila Indiana, e essa experiência foi o suficiente para ela começar a criar uma metodologia que é termos boas conversas sobre o lugar onde a gente vive, no caso aqui São Paulo, mas a gente trabalha em vários municípios, nos aproximarmos da cidade, ou seja, ter um olhar crítico e apreciativo sobre o território onde nós vivemos. E esse rio ele segue canalizado, né, como a maioria dos rios, nascem cristalinos, nascem em áreas muitas vezes de mananciais, às vezes debaixo de alguma edificação. Logo eles são subtraídos, vão para debaixo das ruas e avenidas e vão terminar o seu curso lá no Rio Pinheiros ou no Rio Tietê. Isso virou uma experiência. O cursinho não deu certo, não preciso falar que o cursinho é uma ideia cujo tempo não chegou, né, de fazer um ano sabático para jovens. Né? Muita vadiagem para... Os pais não gostaram da ideia de experiências extraordinárias que vão tirar a musculatura, né, de performance para o Enem, para o vestibular. Mas o Rios e Ruas ficou. E ele começou de modo curioso que a primeira experiência coletiva que a gente gerou, a experiência foi ótima, eu fiquei tocado, né, com a sensação de ter achado um parente enterrado vivo, né, sem ter feito nada. Mas por que nós optamos por esse modelo, né, de colocar os rios sob ruas e avenidas e não incluímos, né, na paisagem? Foi fruto de uma época, né? Ou seja, estou falando da década de 40, 50, 60, onde era a higienização da cidade, era o moderno, né? A gente desidratar a cidade para a cidade poder se desenvolver. Está tendo um custo, né? Está tendo um custo altíssimo. Esse modelo, esse modelo que a gente busca, primeiro, refletir, reconhecer por que chegamos até aqui. E para onde vamos? A gente vai continuar andando para trás ou a gente vai buscar novos modelos? Não só de urbanização, mas tudo acho que está em xeque, né? Modelos de representação política, modelos na educação, modelos da nossa saúde, modelos para a segurança pública, modelos para vida na cidade. Que cidade queremos? Eu acho que essa é a pergunta que Rios e Ruas acaba trazendo. Está gostoso? Está bom viver onde você vive? Pode melhorar? Alguma coisa que foi solução no passado, hoje é um problema? Algo pode ser feito? E dar protagonismo às pessoas. Eu acho que quem é o cliente final nosso, o beneficiário final, é o cidadão e a cidadã que mora em ambiente urbano. E ele pode ser, talvez ele não acredite, ele pode e deve ter protagonismo nas decisões que são tomadas em instâncias políticas, né? Claro que a gente depende do poder público, mas quem vai gerar demanda para o poder público sempre é a população. A população quer o quê? Ela quer continuar
vendo esses rios soterrados, vendo essa paisagem urbana cada vez mais deflorestada, uma cidade cada vez mais quente, ou quer um ambiente mais saudável para o viver? Se a gente traduzir rios e ruas, a gente quer promover uma cidade onde sombra e água fresca não seja um luxo, seja um ambiente natural para a convivência das pessoas em área urbana. Zé, os Jardins são uma região que praticamente era um pântano, né? O que tem de rios por ali, a gente sofre com as enchentes, né? Cada vez mais o solo se tornando impermeável e a gente vai sofrendo com as inundações nos Jardins. E toda época a gente pensa nos piscinões, os jardins de chuva, em outras soluções. Conta um pouco para a gente a importância desses rios estarem... o que ocorre eles estarem enterrados ou se eles fossem desenterrados? Qual a diferença que isso faria? Olha, a primeira coisa é entender que esse modelo de tamponamento dos rios foi uma lógica antiga, que a população acho que aderiu a essa como uma solução. A gente resolveu o problema das enchentes, dos alagamentos, canalizando esses rios. Então eu olho com muita compaixão para essa época, da década de 40, 50, 60, só não consigo ver isso como uma solução para o futuro. Então acho que a necessidade hoje, não vou nem comentar aqui da questão das emergências climáticas, do aquecimento, né, desse 1,5 graus que está em conversa agora lá na COP30, que a reidratação da cidade vai, no mínimo, ajudar a regular a nossa temperatura, nossa qualidade de vida em ambiente urbano. Não é só destamponar, mas é tratar esses rios como personagens vivos da cidade. Então eu insisto, né, que não tem mais rios porque eles morreram. Então a gente foi educado a compreender, a dar significado de inexistência desses rios. E até a palavra soterramento e enterramento, ela remete ao que morreu, ao que não existe mais. Só que quando a gente acompanha, a gente vai até esses cursos d'água que correm pela cidade e percebe que eles nascem cristalinos, vivos, e são confinados, vivos. Isso é uma coisa que, a mim, não sei quem está ouvindo, se isso aí emociona, né? O que é o significado que tem você enterrar o que é vivo. Então, toda a razão de ser da minha paixão pelo Rios e Ruas é honrar esses personagens, essas entidades que correm pela cidade, que deram origem à nossa cidade. A gente está aqui pela abundância hídrica, pela abundância da vegetação que tinha aqui nessa paisagem de São Paulo. E eu não me conformo em a gente continuar andando para trás. Então é repensar esse modelo e reintegrar. Às vezes com uma mão eu gosto de falar que a gente herdou uma cidade que botou os rios para baixo da cidade. O que falta para a gente coexistir, para a gente conviver, não só para o bem-estar do rio, mas para o bem-estar da população? Uma cidade mais fresca, uma cidade habitável, uma cidade da convivência. Só que o que eu vejo é uma cidade cada vez mais hostil, onde as pessoas não estão na rua. As pessoas não desfrutam da rua, não desfrutam dos encontros na rua. Elas estão em trânsito, elas estão em casa, elas estão no trabalho, elas estão nas escolas, mas a rua está virando um ambiente abandonado. Logo mais inseguro, logo mais distante, né, da presença humana. Então, trabalhar com a reidratação da cidade, com a permeabilização do solo, com aprender a lidar com as águas de um outro jeito, ou seja, a gente gostar de ficar com essa água. Você falou que os jardins... Como fazer essa contenção da água que chega ser uma experiência saudável, não uma experiência dramática de enchente, de prejuízo, mas como administrar e acolher essas águas como uma experiência necessária e saudável para a convivência humana. Zé, você falou uma coisa interessante. Espero que sim. Não, são vários. Existe um certo preconceito da população também em relação aos rios. Não sei se por causa do Rio Pinheiros, né, do Rio Tietê, que a gente viu poluídos com muito lixo. Né? A gente tem eu vi um projeto recente da Riciane. Você conhece, que é uma querida da Guajava, e eu conheci porque a gente viu um projeto na Praça Gastão Vidigal, que fica no Jardim Paulistano,
onde havia o desenterramento de parte do rio ali, o rio que está ali por baixo. E quando eu coloco, a gente não decide nada sozinho, a gente representa milhares de moradores, coloquei essa questão para o pessoal que frequenta, né? E a primeira coisa que veio à cabeça de alguns é, não, vai ficar rio, vai jogar, todo mundo vai jogar lixo, vai jogar papel, vai jogar tudo isso, vai cheirar, traz pernilongo, traz dengue, traz tudo isso. E eu conversei com a Riciane e ela falou, não é assim, a água é limpa ali, você vai ver um filete de água limpo e tal. Então, assim, também é um problema cultural, né? As pessoas começaram a olhar os rios, de certa forma, como se fossem inimigos, né? Como se fossem coisas sujas, né? Não, acho que você pegou no ponto cultural, que é onde a gente está atuando. As pessoas não gostam dos rios da cidade. A gente aprendeu a não gostar. Ele está associado ao mau cheiro, está associado ao prejuízo, ao alagamento. Então, cumpra-se. Então, tipo, rio bom é rio enterrado. Secar o rio. Né? E concordo absolutamente. A gente precisa, com urgência, nesse modelo de repensar a cidade, gerar e alimentar a população com bons episódios, com bons exemplos. E não vai ser tipo abrir a 23 de maio, abrir a Vila Pacaembu, né? Não é uma grande obra, não é uma coisa que vai impactar o trânsito, mas é criar episódios de regeneração e revitalização de pequenos trechos para ir mostrando aos poucos à população o quanto a gente ganha com essa requalificação desses rios. De preferência em áreas de cabeceira, onde os rios estão mais próximos de suas nascentes. Mas criar esses pequenos episódios e ir revelando aqui e ali em vários trechos o que é recuperar um rio confinado, um rio que estava tamponado, um rio que estava desqualificado, e mostrar e fazer desse lugar um lugar cultural da cidade. Olha, aqui nós fizemos. O Rios e Ruas nasce lá no Butantã. Eu tenho absoluta obsessão de ver aquele pequeno trecho do Iquiririm, que é uma servidão, uma área de 100 metros, né? Que se cria ali uma lâmina de água. Não estamos falando nem subir a galeria do rio, mas que a gente cria essa paisagem. Poderia ser no Anhangabaú, a gente tem esse curso do rio Anhangabaú, que não vai vir à tona, mas lembrar a população que a memória e a presença do rio que ainda está lá. Eu comento, hoje a gente tem conhecimento, a gente tem necessidade, a gente tem recursos, falta cultura. Engenharia, né? Temos uma engenharia, temos tecnologia e temos urgência, né? E acho que o papel das águas, o papel da regeneração, da requalificação, da reconciliação com os rios, acho que vai ser chave para a nossa evolução como espécie que vive em área urbana para as próximas décadas, para o próximo século. Se tivermos século pela frente, né? Se tivermos futuro, acho que as águas e os rios vão ser personagens centrais para o nosso bem-estar. Aliás, quando a gente fala da Gastão Vidigal, não é abrir a praça inteira e deixar o rio. Um pequeno trecho, trecho do rio para que a gente veja a água corrente ali. Está né? chegando, Você conhece algum projeto que... Quantos rios vocês mapearam nesse tempo todo, nesses anos de existência? Como é que é o trabalho? Vocês têm um mapeamento de todos os rios, mas visitando, olhando, existe algum projeto de algum deles? Já foi possível que a gente possa voltar a ver um pedaço do rio? Comentei do Iquiririm, que a gente tem esse carinho assim, pela proximidade minha, ou seja, eu trabalho no território, eu estou no Butantã, na Zona Oeste, em São Paulo, é desse epicentro que a gente vai expandindo para mapear e reconhecer rios por toda parte. O Iquiririm não é uma exceção, é o padrão. Essas águas estão correndo, essas nascentes, esses cursos d'água estão correndo por toda a cidade. A gente tem inúmeros trechos. Por exemplo, a Praça Charles Miller teve recentemente a Feira do Livro por lá. A gente esteve lá com a Motiva, fazendo um bate-papo com o Instituto Alana. Praça Charles Miller, ali tem um grande piscinão. Aquilo lá poderia ser um lago, né? Nas cabeceiras ali do rio Pacaembu, mas está longe. Acho que isso aí é uma obra de grande porte. A gente tem até medo de falar de uma obra de grande impacto, que as pessoas vão reagir. De pegar uma grande avenida, um grande eixo urbano por onde tem esses rios. Mas eu falo de pequenos episódios. A gente tem o Rio Corujas na Vila Beatriz, ali na Pompeia. A gente tem o Rio Sapateiro, com um trecho ali, perto ali do Dante Pazanese. Ali a gente vê com muito... Tem projetos já. A Riciane fez projetos ali para a Sara do Sapateiro, que é uma área que envolve uma pequena desapropriação. Não é uma desapropriação robusta, não vai ter impacto nenhum no trânsito. Tem uma ilustração do Eduardo Baizek no livro nosso que conta o que poderia ser aquela área como exemplar assim, de um episódio de destamponamento de um rio.
para tirar essa imagem de que vai vir o mau cheiro, vai vir a doença, vai vir o perigo, né? Esse inimigo vai ser solto, né? A gente vai dar anistia para um criminoso. Não é isso. A gente vai devolver dignidade a esses rios. Então, a gente tem mapeado, a cidade tem, oficialmente, ela apresenta nos seus sites oficiais, lá, 287 cursos d'água. A gente, na nossa pesquisa, nas nossas explorações, imagina que tem muitos outros, talvez chegue a 600, a 800, 900, não mapeados, não identificados, né? Mas presentes, né? Porque esses rios, eles nascem, as nascentes, elas são... Não existe uma nascente para cada rio. Cada rio tem inúmeras nascentes em sua cabeceira que vão formando esses pequenos corpos d'água pelos quais eu tenho um apreço imenso. Às vezes é uma aguinha que corre... Lá na Beguária, a gente tem um trecho que a gente está olhando com muito carinho, que é 24 horas por dia, água brotando na guia. Então, como a gente criar, num espaço pequeno, uma ilustração que revele que aquela água não é um vazamento, não é uma lavagem de quintal. Um desperdício. É o lençol freático entregando as suas águas, né? Porque os rios estão lá, eles estão sendo oferecidos para a cidade. Como criar ali uma pequena paisagem que seja um elemento educativo, um elemento cultural, um elemento provocativo, de como lidar de um outro jeito. Essas águas lá nessas sarjetas, né? Elas são tratadas como dispensáveis, né? A capa do livro nossa são as águas do Rio Sapateiro nascendo debaixo de um condomínio, sendo jogadas no bueiro imediatamente, né? Esse prédio, ele joga essas águas e a cada meia hora ele tem que esvaziar seu reservatório, bombear essas águas para fora, porque elas são permanentes. Nascem com uma qualidade incrível, não potável, evidentemente, né? Não sei a condição dessa água para abastecimento, mas é uma água que poderia ter um tratamento paisagístico, né? Riquíssimo, né? Como tem em Freiburg, estive na Alemanha, em Freiburg, a gente vê aqueles canais com as águas correndo pela cidade, convivendo com as ruas, as crianças brincando com essa água. Ou seja, essa relação de medo e não encosta a mão. A própria Sabesp, ela cria uma relação de não toque nessas águas, não consuma, não se aproxime. E a gente foi meio abduzido a achar que é um perigo estar perto dessas águas. É melhor a gente ter a água sob controle na nossa torneira, no nosso chuveiro, na nossa descarga, mas essa água que brota naturalmente da rua, essa não é uma água boa para nos aproximarmos. Tem que mexer nesse lugar. Ela remete à imagem de uma doença, né? Claro, né? Vai promover doença, vai promover risco, né? E como você sente hoje? Você falou aí da Motiva. Motiva. Desculpe. Você falou aí da Motiva, né, que é uma das empresas que se interessa pelo assunto, e existem outras também em relação também ao poder público. Como que você vê hoje o avanço do poder público e das empresas no interesse disso tudo, no interesse de que, para que pelo menos a gente possa voltar a olhar, voltar a ver os nossos rios, né? Olha, eu tenho comentado algo que é o que eu percebo, né? Eu acho que pouco a pouco, muito lentamente, a gente vai percebendo uma maior sensibilização tanto do poder público quanto das empresas para lidar de modo pragmático e efetivo com ações que ajudem a mitigar a encrenca que está se aproximando, né? Do aquecimento, das emergências, dos eventos extremos, enfim. Eu ainda encontro muito cinismo no poder público, ou seja, de saber que alguma coisa deve ser feita e ainda está andando em passos muito lentos. A gente tem hoje na Câmara uma frente ambientalista presente, atuante, que é forte aliada, né, da população, que almeja por uma alteração, por uma nova legislação que ajude a preservar, ajude a cuidar, criar novas soluções para a questão ambiental. Nas empresas, eu vejo ainda que a produtividade, a ganância, se a gente falar especificamente de mercado imobiliário, é brutal. Eu não consigo lidar nem com o cinismo do poder público, nem com a ganância especulativa do mercado, que não pode ver um metro vazio, que ela vê ali uma possibilidade de geração de valor, geração de riqueza. É brutal. Mas aí, o desconhecimento, ou seja, se eu colocar 3 desafios pela frente, um cinismo no poder público que é difícil lidar, ou seja, requer um tempo de amadurecimento, né, do servidor público, né, a atender aos interesses públicos.
A ganância do mercado é uma luta cruel, é uma luta muito difícil, né? A gente não tem ainda empresas fortemente aliadas com a causa pública, né? É muito do muro para dentro das empresas, então existe uma lógica ainda de desconexão entre a produtividade e uma entrega, uma compensação que sirva ao que é bem comum. Mas a ignorância, onde eu me encontrei com ela aos meus 50 anos, eu não sabia de nada disso. Eu, como arquiteto e urbanista da Universidade de São Paulo, eu nunca tive conhecimento desses rios, nunca tive uma aula sobre meio ambiente na minha geração. Na década de... Era um paisagismo muito, muito desconectado, né? Dessa necessidade de gestão ambiental das cidades, né? A ignorância, acho que é um território onde a gente se sente muito à vontade para falar, não, aqui a gente pode fazer. Eu como um cidadão, eu como um brasileiro, eu como um carioca que adora São Paulo, estou aqui já há muitos anos, vou fazer o que eu posso para atuar, para participar desse jogo, para sensibilizar e levar conhecimento ao maior número de pessoas, com as mais diversas linguagens. Então são publicações editoriais, são mostras culturais, são exposições, são documentários, são oficinas, são expedições, são palestras. A gente não cansa, nós somos assim, insuportáveis em levar esse conhecimento, mesmo sabendo que às vezes a realidade nos diz não vai dar certo, você não vai conseguir mudar essa história. A gente continua. A Marina Silva, ela prefacia o nosso livro, ela muito singelamente, ela nos chama de sonháticos. Ou seja, de alguma forma a gente alia, né, essa vitalidade que tem o sonho, a utopia, a imaginação. Rios e Ruas é um projeto, é um negócio de impacto social que sonha uma cidade melhor. E a gente alia esse sonho ao pragmatismo. Aí, pelo diálogo, pelas articulações, pelas confluências, né? Confluência é um verbo que a gente tem conjugado cada vez mais, como confluir em direção a uma condição de vida melhor para todos. Então a gente alia o sonhar ao pragmatismo. Por isso ela nos chama de sonháticos, né? De pragmáticos e sonhadores. O sonho é fundamental, né? A AME Jardins tem um sonho de fazer o Parque Rebouças, né? Quem dera a gente desapropriasse toda aquela faixa e fizesse um grande parque, né? Evitando que a gente tivesse uma verticalização muito grande de um lado, né? Mas olha, a gente entende o seguinte também, né? Você falou do mercado imobiliário, e a gente também não pode dizer que são todas as construtoras, mas é verdade. Claro. É verdade que a imensa maioria pratica o greenwashing, né? Vai lá e impermeabiliza todo o solo e coloca lá Ecolife, Ecoview, Eco alguma coisa, né? E se utiliza dessa imagem do verde quando na realidade está acabando com tudo isso, né? Eu queria que você falasse assim, a AME Jardins ela representa 4 jardins, América, Europa, Paulista e Paulistano, é uma área tombada pelo Condefat, a gente tem uma ação na justiça porque a nova resolução colocou em risco muita coisa e principalmente a impermeabilização do solo. Eu acho que o que mais pega pra gente, né? Claro, 10 metros de altura é o que está lá, então a gente não tem nada acima de 10 metros, mas o que mais interessa hoje é a área permeável dos terrenos. Você tem ali a obrigação de manter 30% do seu terreno como ajardinado, não é permeável, é área jardinada mesmo e tal. Queria que você falasse da importância disso, né? Que você que é um arquiteto urbanista social, dessa luta da gente manter aquilo como já foi o pulmão da cidade, depois passou a ser o ar-condicionado da cidade, porque Pinheiros e Itaim, por exemplo, ficam mais frescos 1 grau, porque a gente está lá do lado com todas as árvores, todos os jardins. E agora a gente passou a ser o bairro esponja, que está tão na moda de falar bairro esponja. Nossa, né? Oxalá esse modelo dos jardins, né, que é uma área super privilegiada, uma área nobre, né, que traz essa qualidade de vida ao entorno por conta dessa condição de permeabilização do solo, de arborização. Oxalá que essa cultura ela se espalhe pela cidade. Ou seja, não tem que ser uma exceção, os jardins, uma exceção de qualidade, de conforto térmico. Oxalá que o poder público ele se sensibilize para que essa qualidade, né, de permeabilização, de um uso do solo mais civilizado, né, um solo que respire, um solo que se hidrate, né, eu acho que é um prazer estar aqui na presença de vocês e perceber que esse modelo lá dos jardins é um modelo que deveria ser
comum a toda a cidade, espalhado com todas as dificuldades e desafios, né, na Zona Leste. E não tem na Zona sido, Sul. Zé, porque a nossa ideia é que a gente serve como modelo para que seja replicado. E, na realidade, eles querem acabar com o modelo. Não, né? tem que- Os acho que- 4% que restam de área residencial na cidade, ela é toda vez no plano diretor atacada. Há um sonho, né? A gente tem um sonho de ter o parque, eles têm um sonho de construir prédios. Eu acho que a gente vai ter onde a mais gente aliados, tem- cada vez mais. Eu acho que é. Eu brinco aqui, eu não quero ser mal compreendido. Mas eu começo a me achar interessante a emergência climática com seu potencial educador e seu potencial transformador. Não vamos ter mais tempo a perder com os eventos estamos chegando ano após ano, mês após mês. Então isso vai despertar, acho que uma outra lógica, né? Vai favorecer uma nova educação, novas ações, novas políticas, porque chegou esse futuro, né, temido, está cada vez mais próximo. Então essa ideia de solos permeáveis, dos jardins de chuva, né, dos rios destamponados, né, dessas áreas verdes serem fundamentais para a cidade inteira, acho que o aquecimento global e a emergência climática talvez possa ser fortes aliados para despertar de modo massivo essa consciência necessária. A gente vai diligentemente, né, toda semana gerando ações. Então, quando teve a crise hídrica de 2014, todos, de repente, foram educados a entender de onde vem a sua água, qual que é o reservatório que abastece a sua casa, porque a gente sentiu na torneira a necessidade de aprender e saber se no dia seguinte eu vou ter água. Então, entender Hoje a gente está com a cantareira de novo a 23%. Passaram-se 10, 11 anos, a gente está vivendo novamente, talvez vai ser mais dramática ainda, se não chover no lugar certo lá na cantareira. Então, de novo, vai despertar esse interesse em saber se teremos água nesse verão. Então, as emergências elas vão trazer novos aliados para esse novo nível de consciência, esse novo patamar de soluções, né, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. José Bueno, que é arquiteto urbanista social, para a gente encerrar. A Riciane já está virando nossa parceira, nós vamos tentar botar um filetinho lá do rio, acho que é um afluente do Rio Verde, alguma coisa assim, né? A gente tem mapeado todos os rios. A AME Jardins fez um trabalho de plano de bairro, onde a gente mapeou ali os 11 locais para serem feitos o jardim de chuva. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu viabilizar, né? Ora, porque o poder público não tem, aí você tem que pegar dinheiro de outro lugar, enfim. Talvez não seja prioridade da cidade, mas a gente continua nessa luta de fazer. E de ver um pedacinho do rio ali na Gastão Vidigal. Vou convidar você para ser parceiro. Você tem que ajudar a gente a... Mas, por favor, eu acho que esses episódios... Eu gosto de usar, assim, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas se eu tivesse alguma tatuagem, eu teria escrito em algum lugar: sonhar grande, fazer pequeno e começar logo. Nosso sonho ele é gigante, de um planeta um pouco mais saudável, de um país saudável, de uma cidade saudável, né? Com condições de vida para todos, né? Nosso fazer é pequeno e ele é diário, e a gente não espera todas as condições, todos os recursos para gerar uma ação. E esse sonho da gente ver esses rios abertos, essas águas, né, coexistindo, à medida que a gente começa, imagina quando a gente começar a abrir e revelar a beleza, algo que é bom, bonito e justo, ter essas águas próximas de nós, isso vai gerar clamor, vai gerar entendimento, vai gerar demanda, né, pública, para que a gente espalhe essa boa nova por toda a cidade e por todo o país. E a Riciane acho que é uma belíssima convidada para estar aqui com vocês. A gente está junto na Confluência 748, que é nosso endereço, a gente juntou nossos projetos ali na Rua Paris. Temos trabalhado bastante. Ela com soluções baseadas na natureza e nós no Rios e Ruas com o que eu tenho chamado de soluções. São aquelas soluções que ainda habitam esse imaginário, que começam a decantar aqui, ali, em pequenos episódios, em pequenas intervenções, que envolvem sempre a coletividade, envolve a mobilização das pessoas. Não vai ser um passe de mágica, uma bala de prata, uma solução mágica de alguém. Vai ser o desejo das pessoas cada vez mais envolvidas com o lugar onde elas vivem, com a melhoria de qualidade do ambiente onde elas estão. Não só o seu território, mas o que é espaço comum. AmiCast, o podcast da AME Jardins.
Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrais Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrais Segurança Pessoal.